vai sentir falta, né, do Davi, da irmã Sebastiana, que estão indo morar em Nova Iguaçu. Vai estar ali com a sua filha. E nós queremos dizer, irmã Sebastiana, que nós amamos muito vocês. Vocês fazem parte da nossa família. Mas isso aqui é uma até breve. Nós vamos lá onde a irmã está. O pai não tem uma ideia. Nós tínhamos uma ovelha lá em Campo Grande, irmã Simone, hoje está lá em Portugal. Nós tínhamos ela como ovelha e a gente ia lá em Campo Grande. Depois ela mudou lá para a região dos Lagos, Rio das Ostras. Nós íamos lá em Rio das Ostras atrás dela. Aí depois ela foi para o sul e não deu para a gente ir atrás dela, mas assim, foi família nossa também. Enquanto a gente pode estar junto, eu costumo pensar que quando a gente é pastor de alguém, a gente nunca deixa de ser, né? Pastor é família. Gente, eu quero dizer nessa noite, fazer uma reflexão acerca do dia que Deus nos chama, né? O chamado de Deus, quando realmente começa o ministério da gente. No capítulo 6 do livro de Isaías, tem o chamado dele, quando foi que começou o ministério do profeta Isaías. Engraçado que em todos os livros ele sempre começa já no início do capítulo. Agora, aqui, o profeta Isaías começa dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, ou Azarias, né? O ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, e os serafins que estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 6 cobriu o rosto, com 6 voavam, não cobriu seus pés, e com 6, com as 2 voavam. Então 2 asas cobriam, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas moveram-se com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça ou fumo, né? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou a mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante, querido, de pensar nessa palavra que o ministério de Isaías começou a partir desse dia. Mas quem foi esse rei Uzias, Rose? Quem foi esse rei Uzias, Mandela? Rei Uzias foi um rei que foi o 10º rei de Judá. Ele governou Judá, e ele era um rei que não era tão ruim. Mas sabe qual foi o problema dele? Por que o rei morreu? Porque um dia era para fazer um sacrifício, era para fazer uma função sacerdotal, que a lei dizia que deveria ser o sacerdote, e ele, com uma unção de rei, achou que podia fazer o serviço do sacerdote, e ele fez o sacrifício no lugar do sacerdote, e Deus o amaldiçoou, e ele ficou leproso. E depois disso ele morreu isolado no seu palácio sozinho. Então foi muito triste, porque ele colocou a mão onde não poderia colocar, ele fez aquilo que não poderia fazer. Ele tinha unção de rei, mas não tinha unção de sacerdote. Então quando esse rei morre, que pelo que me parece Isaías era contemporâneo dele,
tinha amizade com o rei. Então Isaías estava triste. E de repente, quando esse rei morre, chega uma experiência. Isaías teve uma visão com o serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo Deus, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Então ele teve aquela experiência. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o nosso ministério, a nossa missão, ela só realmente se solidifica, se consolida quando nós temos um contato pessoal com Jesus. Tem muita gente querendo fazer missão sem missão. Tem muita gente querendo fazer uma missão, querendo fazer a obra, sem ter uma experiência. Irmão, nós temos que ter a nossa experiência com Deus para fazer a obra. E aqui Isaías, quando ele teve a experiência com Deus, ele teve aquela visão e havia uma concepção de que quem tem contato com Deus tem uma concepção de que quem tem uma intimidade com Deus, ele morre. Então, ver a presença de Deus, ele teve uma experiência presbiteriana, que ao mesmo tempo que era espiritual, ela era real, ela era física, ela era algo extraordinário. Ele estava tendo aquela visão, ele estava tendo aquela experiência pessoal antes de ser o profeta. Então, quando ele viu aquilo, ele se sentiu miserável, porque, irmãos, quanto mais a gente chega, tem uma canção que diz que quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece. E naquele momento ali, ele realmente estava se sentindo miserável. Ele viu a grandeza de Deus e ele viu a sua pequenez, a sua miséria. E ele começou a dizer: Senhor, vou morrer, Senhor, porque os meus olhos viram a tua glória. Então, de repente, me sai um serafim no mundo espiritual e entra no mundo real, aonde Isaías estava, com uma brasa viva, com uma brasa no altar. E tocou aonde nele, irmão? Não tocou no coração, não tocou na mão, não tocou no pé. Aquele anjo trouxe a brasa, porque ele falou assim: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, minha boca fala coisas que não te agradam, e eu habito no meio de um povo também que tem lábios impuros, que não te adoram. E o anjo veio e tocou nos lábios dele. O anjo trouxe a brasa, não para o pé, não na mão, não nos olhos, mas tocou os lábios. Por quê? De hoje em diante você vai falar por Deus. De hoje em diante a tua palavra vai ser profética. Irmãos, e Isaías foi o profeta que ele é considerado o profeta maior. As suas profecias são tão importantes que ele profetizou a vinda do Messias, ele profetizou a vinda de Jesus, ele profetizou o nascimento de Jesus. Olha que coisa linda! Ele é conhecido como o profeta da esperança, o profeta que trouxe esperança. E lembra que ele era um homem de impuros lábios. Eu quero dizer, irmãos, que Deus não escolhe gente perfeita. Deus não escolhe pessoa santa, mas santifica aqueles que Ele chama. Deus não chama pessoas apenas que são perfeitas. Deus não chama apenas capacitadas, mas capacita aquelas pessoas que Ele chama. Isaías foi o profeta que fez história. Isaías foi o profeta que transformou a sua realidade. Por quê, irmãos? Porque ele teve uma experiência. Eu quero pensar assim, eu não sei você, mas um dia Deus vai mostrar para você por que você nasceu, qual é o propósito da sua missão. Quando isso acontece, você tem que passar por uma experiência. Eu lembro, irmãos, que eu estava vindo uma vez do serviço e eu fui a pé, tinha que passar pela pista e o céu estava muito estrelado e eu sabia do chamado que Deus tinha na minha vida. E eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, eu estou aqui num breu, aqui no meio dessa pista. O Senhor está me vendo, Senhor? Me dá um sinal que o Senhor está me vendo, irmão. Saiu uma estrela assim, cortando o céu assim, e parou onde eu estava. E eu senti a presença do Espírito Santo ali.
Quando a gente tem um chamado, Deus te marca. Por mais que as pessoas às vezes se achem até melhor que você, acredite no chamado seu. Nós nascemos para ser especial, nós nascemos para fazer a diferença. Eu não nasci para ser desgraça na vida de ninguém. Eu não nasci para envergonhar o nome do Senhor. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor. E Isaías, irmão, depois daquela experiência, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Isaías, depois daquela experiência, ele deixou de ser um profeta do rei Uzias para ser um profeta de Jeová. Ele teve a experiência dele, mas ele teve que passar pela experiência. E eu quero dizer, irmão Sebastião, quero dizer para você, Davi, que vocês têm um chamado na vida de vocês. Aonde vocês forem, a bênção do Senhor vai junto. Davi é um profeta de Deus, irmã Sebastião é uma adoradora, e a gente guarda isso no coração com muito carinho, porque, irmãos, nós pertencemos ao reino. Aonde nós formos, terá a obra de Deus. Todos nós somos importantes, mas para entrar naquilo que Deus quer, no propósito de Deus para a sua vida, você tem que passar por uma experiência. De repente você hoje vai dobrar o teu joelho e falar assim: Senhor, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de pecado, mas eu nasci com um propósito, eu nasci para ser vergonha. Eu tenho lábios impuros, como Isaías disse. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu não quero terminar minha vida assim, eu quero ser Deus. Quando ele fez aquela oração, reconhecendo o pecador, reconhecendo a grandeza de Deus, Deus permitiu que um anjo daquele que estava voando lá, um serafim, rompesse o mundo natural, sobrenatural, entrasse no natural e viesse tocar na boca dele com o braço dele. E depois daquilo, aquele homem foi um profeta de Deus. Diga assim: a minha vida muda quando eu me encontro com Deus. Nós precisamos encontrar. Quem sabe essa noite Deus vai encontrar com você. Quem sabe essa é a noite que Deus escolheu para tocar em você. Quem sabe você vai estar dormindo. Quem sabe você vai estar no teu quarto hoje ainda. Quem sabe no teu particular, antes de você fechar os seus olhos, você vai falar assim: Deus, eu preciso ter uma experiência contigo. Eu creio no Senhor, mas eu preciso ter uma experiência contigo. E Deus vai te visitar, irmãos. Eu lembro, irmão Sebastião, que meu pastor, estávamos orando aqui, a minha casa era aqui, onde é o altar, e a minha cama ficava aqui assim, nós estávamos deitados, e aqui ficava a porta da sala assim, e aqui era a sala, aqui é a porta do meu quarto, e nós orando, falando assim: Senhor, aqui, modelo, nesse lugar, Deus falou: Senhor, visita a casa do irmão tal, visita a casa do fulano tal, e era muita gente na igreja. Nós gastamos uma meia hora pedindo a Deus para visitar os irmãos, na casa dos irmãos, porque quando os irmãos estão dormindo, nós estamos orando pela vida dos irmãos, e de repente oramos, terminamos todas as casas ali, nós falamos assim: Senhor, faltou só uma casa minha. De repente, irmão, entrou um clarão dentro da minha casa, parecia um farol mesmo, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não consegui nem abrir meus olhos, tanta claridade, mas a pastora viu um ser que ele estava aqui, olhou para nós assim, sorriu e atravessou a porta. Deus ouve a nossa oração. Às vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, Ele está te ouvindo, só que Ele tem um tempo para... Ele ouve o seu pedido e Ele tem tempo de agir. Então eu quero dizer, se você está orando por alguma coisa e começa a parecer que aquilo está piorando, você ora, você orou por alguma coisa, parece que a coisa está complicando, não fique triste. Deus está agindo. Deus age no sobrenatural. Mas todos nós passamos por uma experiência. E eu quero, nesta noite, isso é apenas uma reflexão, que não façamos igual o rei Uzias, de fazer coisas que não é para a gente fazer, mas que a gente viva na obediência de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, no dia triste da minha vida, nasceu o profeta. Diga assim: morreu o rei, nasceu o profeta. Morreu um rei e começou o ministério. Que Deus nos abençoe. Que tanto a mim como você que está assistindo esse vídeo, nós temos um chamado. Todos nós temos que passar por uma experiência para que a nossa vida com Deus
para que o nosso dia a dia possa continuar, possa começar. Quem sabe o ministério na sua vida vai começar a partir desse dia. Quem sabe o ministério na tua vida vai começar a partir dessa noite. Mas, irmãos, ele só teve ouvido para ouvir depois que Deus tocou nele. Aí ele falou assim, depois que ele tocou lá, foi tocado, porque, irmãos, eu não entendo uma unção que a pessoa recebe, eu estou cheio do Espírito Santo, mas não faz obra nenhuma, não ganha alma nenhuma. Que unção é essa? Eu acredito na unção para fazer missão, mas uma unção só para você ficar sapateando não vejo sentido. Unção tem que mudar. A pessoa recebe uma unção, sapateia e continua sendo fofoqueiro, continua sendo uma pessoa má, continua sendo uma pessoa, um mau marido, continua sendo um mau exemplo. Eu não entendo essa unção. Eu entendo uma unção que transforma. Porque depois que Isaías recebeu aquele toque, não diz que ele falou em língua, não diz que ele sapateou, não diz que ele falou em mistério, mas ele ouviu uma voz. Quem irá por nós? A quem enviaremos? Quem irá por nós? Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu a convocação de Deus. Deus lançou o convite e ele diz assim: Senhor, eu estou disponível. Você pode dizer isso, irmão? Senhor, eu estou disponível. Eis-me aqui. Você pode dizer: Senhor, eu estou disponível. Diga isso 3 vezes. Diz para o Pai, Filho e Espírito Santo. Diga assim: Senhor, eu estou disponível. Diga novamente: Senhor, eu estou disponível para a sua obra. Diga novamente: Senhor, eu estou disponível para a minha obra. Usa-me a mim e envia-me a mim. Amém, irmãos? Ele se comprometeu depois disso. Ele entregou a vida dele. Irmãos, e Deus está recrutando pessoas. Eu digo para os irmãos que nunca foi tão necessário a ajuda no ministério. A gente precisa de ajuda. Tem pastores que precisam de ajuda. Então, quem que irá fazer a obra? Quem está disponível para fazer a obra de Deus aqui dentro? Você pode dizer aqui? Isso aí, irmãos. É só isso que Deus quer. Deus só quer o sim seu. O resto é com Ele. O equipamento quem dá é Ele, as portas quem dá é Ele. Que Deus essa noite converta os seus lábios puros em voz de um profeta. Amém. Que Deus converta agora a sua vida de maldição em bênção, de uma pessoa rejeitada para uma pessoa de valor no reino dos céus. Fique bem, irmãos. Nós queremos agradecer por essa oportunidade. Pai, nós queremos te agradecer. Eu quero profetizar a tua bênção e vitória sobre a vida do teu servo e tua serva. Pai, eu quero crer que o Senhor está mudando destino aqui nessa noite. Eu quero crer que o Senhor está mudando mentalidade nessa noite. Eu quero crer, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer pessoas de lábios impuros como Isaías para se tornar, Deus, um profeta do Senhor, um homem usado pelo teu Espírito Santo, uma mulher usada pelo teu Espírito Santo. Sela os nossos lábios, Senhor, toca a minha boca, Senhor, para que eu fale coisas que edifiquem. Toque os meus olhos para que eu veja coisas que te edifiquem. Toque na minha mente para que eu pense coisas que te louvam. Toque nas minhas mãos, ó Deus, para que eu toque em coisas que te adoram. Toque nos meus pés para que eu venha, Deus, caminhar, fazer toque. Toque no meu físico para que eu tenha força e saúde para fazer a tua obra. E eu profetizo isso na vida dos meus irmãos, que eles recebam unção sobre os seus olhos, unção sobre a sua boca, unção sobre a sua mente, unção sobre o seu coração, unção sobre as suas mãos, unção sobre os seus pés. Ó Deus vivo, que todo o nosso corpo seja movido pela tua unção. Nós, ó Deus, declaramos a sua vitória, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o seu Filho Salvador do mundo, e as consolações do Espírito Santo, que permanece equipando a igreja para a volta de Jesus. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Vai nessa tua força,